Você já ouviu falar em casas de €1 aqui na Itália? Pois é, parece um sonho, né? Mas será que é realmente um bom negócio? Me chamo Otávio Nani e sou da Casa Nani, empresa especializada em aquisições de imóveis aqui na Itália. E hoje eu vou te contar toda a verdade sobre essas ofertas para a gente entender se de fato é ou não é uma boa opção para você que deseja comprar a sua casa aqui na Itália. Então, para começar, vamos entender um pouco do que é o programa Casas de €1 aqui na Itália. Ela nasceu, na verdade, em uma pequena cidade na Sicília que tinha como objetivo, fomentar e trazer novos moradores para fomentar a economia local, e turismo, inclusive, naquela região. Esse acaba sendo um discurso e justamente isso se propagou em toda a Itália, onde pequenas comunes, pequenas cidadezinhas ou até mesmo borgos, que são ainda um pouco menores e mais afastados, acabaram que houve uma evasão da sua população um pouco mais jovem, ou seja, a idade dos moradores vão ficando cada vez mais velhos, os jovens vão buscando oportunidades fora e aquela cidade então vai tendo a sua quantidade de habitantes diminuída ao longo dos anos. Então, para revitalizar a cidade e para fomentar de novo a economia, trazendo novos moradores, houveram então as ações de alguns comunes para oferecer casas de €1, que são casas basicamente abandonadas, onde o comune oferece essas casas a um preço simbólico, colocando ali algumas exigências de tempo de reforma, tem que reformar em até 3 anos a unidade, enfim, exigências de moradia, tem que morar ali por um determinado tempo e não pode vender, não pode só comprar e não se mudar para o local, porque esse é justamente o objetivo, fomentar ali o crescimento da população e gerar um movimento ali na economia local. Então, esse programa surgiu com essa motivação e vem sendo aplicado em algumas comunes menores, alguns borgos menores aqui na Itália. Uma vez que a gente entendeu o que é um programa Casas de €1, quais são os custos ocultos nessa brincadeira, Porque efetivamente eles existem. Basicamente, os custos para reformar um imóvel, Aqui na Itália, a mão de obra ela é mais cara do que, por exemplo, no Brasil. E você tem então esses custos importantes numa possível reforma. E você está falando entre 700 e €1.000 um metro quadrado de uma reforma. Estou falando não de modernização, tá? Não é uma questão de eu não gostei do banheiro, quero revitalizar, quero mudar os revestimentos daquele banheiro, A cozinha, quero dar um up ali, mudar alguma coisinha. Não, estamos falando de intervenções mais profundas, E aí a base de preço acaba sendo basicamente essa. Se você considerar um imóvel, por exemplo, de 100 metros quadrados, uma aquisição desse tipo, mesmo que seja um valor simbólico de €1, ou até mesmo algumas oportunidades que a gente vê por aí, pseudo-oportunidades de 2.000, 5.000, 10.000 euros, você vai acabar investindo esse valor entre 70 e 100 mil euros para reformar esse imóvel. E nesse valor a gente acaba tendo outras opções muito mais interessantes. E além disso, um ponto que na minha opinião é fundamental, trata-se da localização. Normalmente esses programas de casas de €1 acabam sendo fomentados em regiões mais distantes, como eu falei, todas as motivações, a população vai diminuindo, existe ali uma estrutura administrativa e política que faz então esse incentivo para repopular, fomentar a economia, o giro ali de negócios locais. Então, normalmente, essas comunes que participam desses programas, elas se encontram em locais mais isolados, normalmente no interior de regiões, longe de serviços básicos, ou seja, alguma coisa ali você encontra, um pequeno mercado para uma subsistência ali do dia a dia, mas você não vai ter grandes mercados a uma distância tão próxima. Talvez 10, 15, 20 minutos dali você encontre um supermercado,
Mas, por exemplo, estação de trem, hospitais, esses serviços que são fundamentais para garantir mobilidade, para garantir acesso à saúde, por exemplo, acaba tendo um pouco mais de dificuldade para encontrar. Os acessos às vezes não são dos melhores, enfim, então tudo isso é importante considerar. Afinal, se tem de fato uma baixa incidência de moradores, existe também uma razão para que isso ocorra, né? Bom, basicamente esses para mim são os dois pilares que fazem com que esse tipo de imóvel de €1 ou baratos com 2, 5, 10 mil euros acabem não sendo boas oportunidades para você que quer morar aqui na Itália ou para você que quer investir também aqui na Itália, porque a rentabilidade não vai ser aquilo que você está esperando, porque são regiões que não são muito adequadas para turismo ou até mesmo para alocação de longa duração. Lembrando que, antes mesmo de você colocar em renda esse imóvel, em alguns locais, como a gente já visualizou em alguns editais desse tipo de programa, exige que você more ali por ao menos 3 ou 5 anos, depende de cada um dos locais, né? Cada qual tem uma especificidade. Okay? Então, basicamente, localização e custos envolvidos numa possível reforma são os pênaltis que eu chamaria para não comprar esse tipo de imóvel aqui na Itália. Mas, Otávio, então o que você me sugere? Eu não tenho uma disponibilidade de caixa muito grande, consigo comprar um imóvel na Itália? Sim, na verdade a gente já ajudou diversos clientes já que têm esse perfil, né, e não tinha grandes disponibilidades de recurso, a comprar os seus imóveis de 30, 40, 50, 100 mil euros aqui na Itália. Locais aonde tem uma infraestrutura adequada para você e para sua família, estação de trem, mercados grandes, universidade próxima. Então, tudo isso, sim, a gente consegue estar ajudando e buscando, encontrando uma solução que seja adequada dentro, obviamente, do seu orçamento. Então, existem essas oportunidades. Existem também oportunidades como leilão de imóveis aqui na Itália, que também funciona muito bem. Hoje tem participado não somente investidores, o que tem trazido para algumas localidades uma situação de concorrência muito grande que acaba não sendo tão atrativo assim, mas isso pode ser um objeto para a gente conversar num outro vídeo. Mas sim, leilões de imóveis também pode ser uma oportunidade para se comprar um imóvel abaixo do preço de mercado, sem investir tanto recurso aqui na Itália. Então, vale a pena comprar uma casa de €1 aqui na Itália? Bom, se você quer viver no interior da Itália, né, num local mais isolado, mais afastado, e tem recursos para poder investir em uma reforma, sem se preocupar se você vai estar investindo mais do que o valor que ela realmente vale de mercado, pode ser uma opção, né? Mas eu recomendaria investimentos mais interessantes para vocês que buscam viver ou investir aqui na Itália. E se você então tiver interesse, entre em contato conosco e a gente te ajuda a comprar o seu imóvel aqui na Itália com total segurança e de forma personalizada para você viver verdadeiramente o lifestyle italiano. Aqui embaixo tem um link para você entrar em contato com a gente e nos vemos no próximo vídeo. Bora para cima!